A gente já vai dar início ao programa dessa quarta-feira falando de saúde no quadro Fala Doutor. Roda a vinheta. E olha, gente, o tema dessa semana é o câncer infantil. E quem veio aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o doutor Hugo, que é oncopediatra. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado por estar dando espaço para abordar esse assunto de tanta importância a nível nacional e começando agora pela RIC TV. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Doutor, vamos lá então, né? Os tipos de câncer que mais afetam as crianças, quais seriam? No público infantil, o câncer acaba sendo mais frequente, chamado leucemia, seguido dos tumores do sistema nervoso central, em seguida os linfomas, depois seriam os tipos um pouco mais raros, que seriam neuroblastoma, seguido de tumor renal, que é o tumor de Wilms, dentre tantos outros. Mas o importante é esclarecer que o câncer, o que significa o câncer na verdade? O câncer passa a ser uma transformação de uma célula que se multiplica de forma normal, que de alguma forma geneticamente acaba sendo modificada e passa a se multiplicar de forma independente, gerando assim uma célula maligna chamada então de câncer. Tá certo. E claro que são vários tipos de câncer ali que podem afetar as crianças, mas existe uma diferença de gravidade deles, por exemplo, um que é mais grave que o outro, ou todos ali nessa idade são de uma grande preocupação, assim, se dá para dizer isso, né? Eu acho que a palavra câncer já traduz e demonstra, na verdade, a seriedade da doença, que é uma doença que exige o combate, na verdade, de forma poderosa para que consiga vencê-la. Mas hoje, os dados nacionais já traduzem que tem uma grande chance de cura. Aproximadamente de 70% a 80%, independente do tipo de câncer, de forma geral, acaba sendo então ele curado. Então, por isso a importância de reconhecer, identificar e buscar o auxílio profissional precoce para tentar alcançar níveis maiores que esses já existentes. Agora, doutor Hugo, a origem desse câncer, né? Tem alguma diferença o câncer infantil do câncer de adultos? A origem, a causa? Isso, importante destacar esse tema porque, para tranquilizar e trazer a informação de forma correta, que o câncer adulto está muito associado, claro que as causas de origem secundária, por exemplo, um tabagista tem uma possibilidade de gerar um câncer de pulmão, que é muito já estabelecido, e a criança, diferente disso, que os fatores ambientais, o hábito de vida, aquilo que ele tem feito, não é muitas das vezes suficiente para poder desencadear o câncer. Então, a origem do câncer infantil é praticamente de forma genética. E o que significa o genético para a população de forma geral? Da mesma forma que traduzida as cores dos olhos, o azul, o verde ou o castanho, isso é de forma genética, ou seja, não é definido ou escolhido pelos pais. É algo que vem, na verdade, pela carga genética do paterna junto com a materna e acaba sendo desenvolvido. Junto com isso tem os genes específicos que podem ter uma proporção, então, de acabar se tornando um câncer infantil. E isso não existe culpado de forma geral. É muito importante tranquilizar os pais que não é algo que eles pudessem ter evitado ou então algo que eles tivessem feito para poder desencadear ou então desenvolver o câncer. Acontece praticamente de forma natural devido à sua carga origem genética. Entendi. Então, assim, não seria evitável, né? Exato, não seria evitável, algo que é programado isso geneticamente, que infelizmente foge daquilo que a gente poderia prevenir ou então fazer que isso não aconteça ou então que não desenvolvesse. Acontece de forma natural devido a essa origem genética. Doutor Hugo, uma grande questão, um desafio aí é identificar o câncer nas crianças, né? Às vezes até muitos especialistas podem deixar passar batido, tudo, pela questão dos sintomas serem muito parecidos com os sintomas de outras doenças, né, que acontecem nessa faixa etária aí. Quais sintomas, então, o que prestar atenção, quais sinais para tentar identificar o câncer infantil? Isso, o grande desafio é tentar identificar de forma precoce quais seriam, então, os sinais e sintomas para poder identificar de forma precoce. Então, de forma geral, é importante os pequenos hematomas, que são as crianças que têm as quedas frequentes e a persistência desses hematomas, ou então o sangramento nasal, na gengiva, na urina,
que seja ele persistente. Junto com isso, a fraqueza, as dores articulares, podendo ser no tornozelo, joelho, ombro, cotovelo, que é muitas vezes atribuída à dor do crescimento, mas ela de forma persistente também chama a atenção. A sudorese noturna, ou seja, a criança que acaba dormindo, transpira muito, acaba sendo necessário trocar a camiseta ou então o lençol da criança, é um outro sinal que chama a atenção. A olheira da criança, ou seja, uma marca, uma mancha, na verdade, uma protusão ocular, ou então até o estrabismo, pode ser um outro sintoma. Dores de cabeça frequente, vômitos persistentes, alteração da marcha, a criança que tinha um desenvolvimento acaba tendo um atraso, ou então uma pausa desse desenvolvimento, outro sinal que chama a atenção também. As populares ínguas, que são as bolinhas que podem surgir no pescoço, ou então na axila, na virilha, e são atribuídas muitas vezes a causas secundárias e virais, são necessárias de acompanhamento, identificar o que está causando isso também, e tudo que seja de mudança comportamental que o cuidador consiga identificar deve ser valorizado, porque eles acabam sendo de forma semelhante à manifestação de uma doença comum, como uma gripe, por exemplo. Acaba surgindo sinais lá de tosse, coriza nasal, associado com febre. Mudança no sono? Mudança do padrão do sono também, e acaba modificando, mas a persistência desses sintomas deve ser investigada, e principalmente a febre, que é uma situação que traduz uma potencial grave infecção. A persistência, às vezes, está atribuída a uma pneumonia, uma infecção de garganta, mas ela persistente deve ser investigada uma causa secundária que pode ser um sinal, um alerta que pode estar frente a uma doença que seria o câncer. Tá certo. A gente tem 2 depoimentos que chegaram aqui pra gente. Dá pra gente colocar aqui na nossa telinha pra gente ler sobre esse assunto aqui com o doutor? A Carol, ela disse assim: o meu filho João Gabriel, ele foi diagnosticado com leucemia e hoje está em tratamento. Foi um diagnóstico precoce com um hemograma seguido de um exame da medula. O que a gente pode dizer sobre isso, doutor? Tem a Jéssica também, ó. Descobrimos há 2 anos que o meu sobrinho tinha LLA, devido a dores nas pernas que foram confundidas com a dor do crescimento. Hoje ele está na fase final do tratamento. Que bacana elas compartilhando com a gente aqui, né? Que bom que nos 2 casos teve esse diagnóstico precoce, já estão em tratamento, mas aí a importância da gente falar de quanto antes surgir um sintoma e ir atrás de um especialista, né, doutor? Exato. E o que chama atenção nos 2 casos que foram sinais, detalhes que dentro de uma coisa comum. Uma dor articular que foi atribuída uma dor do crescimento, mas o cuidador, a pessoa que acompanha, conhece, sabe o comportamento da criança, conseguiu identificar que modificou isso. Então, qualquer dor incapacitante, a criança que caminhava, deixou de caminhar, ou então ela acaba pisando com uma maneira que tenha dor, ou então modificou qualquer comportamento dela, é um sinal de atenção. E a dor do crescimento pode ser uma dor que é migratória, pode doer um dia o joelho, outro dia pode ser o quadril, e acaba sendo de resolução geralmente no final da tarde. E a dor atribuída a que possa ser de uma origem maligna, de um câncer, geralmente é persistente em um membro ou então na perna, acaba persistindo e leva isso até a resolução ou então o diagnóstico. Inclusive chegou uma pergunta, dá pra gente colocar aqui na nossa tela rapidinho? A Michele perguntou assim: o meu filho tem 17 anos, ele tá com caroço no peito esquerdo e sente dor. Isso pode ser câncer? O alerta, na verdade, deve-se procurar o diagnóstico, igual identificou que tem alguma coisa anormal. O caroço já é anormal, né? Exato, já é normal e tem a causa distribuindo entre possível ser câncer ou então uma causa benigna ou uma infecção, possivelmente pode ser uma infecção, mas são poucos os dados onde ela deve buscar um recurso, um auxílio de um profissional, onde possa esclarecer e saber a possível causa, então um diagnóstico para seguir o tratamento, seja ele benigno ou então se possa ser maligno. A Michele então deve, quanto antes, procurar um médico, levar o filho dela para procurar o médico para ver esse caroço, que assim, já de cara a gente sabe que não é uma coisa normal, né, Exatamente. Doutor? Que seja benigno. Exato, vai ser. Doutor Hugo, obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui hoje no Ver Mais, falando de um tema, como você mesmo disse, tão importante e que a gente precisa disseminar mais essas informações, né? Ok, eu agradeço e deixo um recado, na verdade, a todos os profissionais de saúde, que sempre colocar como diagnóstico diferencial em qualquer exame essa causa nobre, o câncer infantil.
mesmo que seja aparentemente alguma coisa fácil de ser identificada, mas colocar entre os diagnósticos diferenciais e descartar o possível câncer, que eu sempre gosto de lembrar que o câncer, apesar de ser raro, é uma doença que infelizmente ainda tem um impacto muito negativo na saúde geral. Então, ele detectado de forma precoce, encaminhado de forma ágil também, chegando a um profissional que tenha o suporte para poder fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento de forma imediata, isso vai impactar muito na saúde da criança e também no prognóstico, a chance de cura. E queremos cada vez mais avançar, e essa causa nobre que vocês estão abraçando agora deve se estender por toda a população. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço. Obrigado.